Então, se você não sabe que valor você está entregando para o cliente, como é que ele vai saber? Para quem está chegando agora, esse é o Fácil Falar. É o nosso segundo episódio aqui. Comigo, Gustavo Gobato, e com você, William Tatsi. Aí, William? Fala aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá. Começando o segundo episódio, hein? E não esquece, a gente tem o primeiro episódio no canal Excelência Habilidade, que foi um sucesso. Começamos bem, tivemos uma taxa de aderência aí, Gustavo, no assunto. Eu recebi um monte de mensagem, galera me mandando WhatsApp, mandou inbox no Instagram, LinkedIn. Cara, bombou. E a gente tá aqui de novo, né? Assunto cultura, cara. E rende, traz, né? ele puxa bastante. Ele foi rende. muito bacana. Não esquece de assistir. Eu acho que chamar a galera para acompanhar, trazer um pouco mais essa troca, né, da Midex que nós colocamos no primeiro episódio, e também a gente trazer mais fomento para esse segundo episódio, né? E do que o primeiro foi cultura, a gente já puxa um segundo aqui que também faz parte, também é um pilar do que a gente faz, que é geração de valor. Então a gente vai falar hoje muita coisa aqui, né, William, sobre geração de valor. Sim. A geração de valor hoje é algo que está meio que intrínseco no nosso modelo já, que nós comentamos no primeiro episódio da cultura, né, do nosso modelo de negócio. E também, agora a gente vai abrir um pouco mais esse assunto. Vai ser um tema muito bacana. Vamos abrir aí várias aspas nesse assunto que vai ser... vai puxar bastante coisa. Gustavo, aí eu trouxe aqui um pouco da nossa vivência, botei um pouco daquela nossa entrega, o que a gente gostaria de saber sobre geração de valor. Acredito que ninguém melhor, né, ser um expert nesse assunto. Olha só, traz gente. assinatura, galera, traz assinatura para projeto que é fora do normal. Mas vamos lá. Olha só, Gustavo, eu queria fazer uma pergunta pra gente começar esse bate-bola que vai ser animal. Galera, ser muito bom. Já vai me pôr na fogueira, já William. Vamos botar na Ô, fogueira. louco, já me chamou de especialista, me bota na fogueira. Exatamente, Tá. Cara. E vamos lá, Gustavo, como é que a gente, hoje, essa é uma pergunta que eu fiquei pensando muito antes de colocar ela na mesa para que a gente pudesse trazer mais riqueza de detalhes, mas como é que a gente, hoje, gera valor para o nosso cliente? Dentro do que são os nossos negócios, eu acho que assim, a geração de valor, a gente tem que pensar nessa geração de valor antes da gente fazer o próprio negócio. Então, muitas vezes o empresário brasileiro acaba se concentrando naquilo que ele faz bem. Aí ele escolhe um negócio, vai fazer e pensa na imagem, pensa na geração de valor depois. Ele fica com o negócio pronto e aí é fácil falar. Mas e aí? Aí depois começa a não vender, começa a não rolar, e aí a gente tem que entrar no circuito para exatamente poder fazer essa geração de valor, conseguir fazer com que as pessoas vejam o valor nesse negócio. Então, se você não sabe que valor você está entregando para o cliente, como é que ele vai saber? Então, a questão aqui é que a gente tem que pegar, a gente tem que acabar criando um negócio, quando a gente vai empreender, quando a gente vai lançar alguma coisa no mercado, pensar nesses pontos de contato. E sempre que o cliente tiver contato com você, com a tua marca, isso tem que ser excelente. Ele tem que conseguir enxergar e perceber valor a cada momento dessa experiência e dessa jornada dele, né? Gustavo, e só aproveitando também esse momento, mas como que isso é feito no dia a dia hoje? Como que você traz um pouco dessa experiência e coloca na mesa aqui para quem está acompanhando, e como a gente pode traduzir um pouco mais, de forma mais simplificada, essa geração de valor que no meu caso eu vejo e acompanho diariamente, é incrível. Cara, isso vai a cada momento que o cliente se relaciona com você. Então, num primeiro momento, você tem que encantar. Então, você tem que já chamar atenção. Porque normalmente isso acontece onde o cliente está. Quando você vai interagir com ele, ele tem que perceber que você é diferente, que você é interessante, que você traz alguma coisa que soma. E aí, na hora que ele precisar de você, você tem que estar disponível. Então,
ali, na hora que esse cliente começa a ter essa experiência desse primeiro contato comercial, quando ele acessa um site, quando ele vai para uma rede social, quando ele começa a ter atendimento, quando ele interage com esse time, todos esses contatos, tudo isso precisa passar para o cliente essa percepção de excelência, que é o que a gente transformou nesse termo que é o excelênciabilidade. Legal. E gerar valor hoje, quando você olha para esse ponto de vista, assim, Gustavo, eu sei porque nós temos uma vivência aí, muito tempo rolando esse papo junto com o cliente, né? Sim, sim. E aí uma questão que eu trago muito, agilidade é uma geração de valor hoje ou não? Com certeza, porque se você tem isso, tem dado, você pode pesquisar, inclusive você que está assistindo pode pesquisar isso. Quando um cliente acessa um WhatsApp, por exemplo, que ele quer se relacionar com uma empresa, ele espera uma resposta em até 1 minuto. Então, quando você pede para o cliente só 1 minutinho, ele conta esse 1 minuto. Ele não vai ficar esperando muito tempo para isso. E agilidade não é só você ter imediato ali, mas você conseguir ter um prazo, você conseguir negociar uma entrega que possa ser surpreendente. Não é você sair correndo, atabalhoado, você vai lá e se atrapalha todo para fazer rápido. Né? São prazos, Exato. Colocação de prazos que Exato. fazem com que a agilidade de fato tenha algum tipo de sentido. Eu vejo muita gente falando que a agilidade é entregar muito rápido. Não, no nosso ponto de vista cultural hoje, a agilidade está muito mais relacionado a você cumprir prazos com qualidade, sem retrabalho. E tudo depende da referência, porque se você for olhar na indústria aeronáutica, você falar de uma aeronave num espaço de 10 anos é rápido. Né? Sim, isso depende do mercado que você está atuando. Uma coisa é você ter um varejo, uma venda imediata, você está dentro do mercado online, você está em serviços, ou você vai fazer a entrega de um produto. Então, parte desse encantamento do cliente passa hoje pela agilidade. Num momento de sociedade em que tudo é online, tudo é rápido, tudo acontece num clique, a agilidade é fundamental. Perfeito, perfeito. E Gustavo, assim, de uma maneira geral, como que hoje, por exemplo, você percebe, e isso é um exercício diário nosso, né? Galera, Sim, você não sabe a quantidade de conversa e de resenha que nós colocamos na mesa justamente para conseguir levantar isso. Olha, eu diria que nós passamos semanas, às vezes até meses, sem dúvida. falando sobre algumas questões de percepção de valor. Tá? E aí a pergunta que eu faço é como que teu cliente percebe lá na ponta, como que ele percebe o recebimento, deixa eu ver se eu não estou falando besteira, como que é que o cliente percebe esse valor? Como que o cliente percebe esse valor, então? É da seguinte maneira: todos esses pontos de contato, como eu falei, eles vão passar esse conceito que a pessoa busca. Se você fosse perguntar para um cliente o que ele quer, tá, ele não ia saber responder. Isso é até uma frase clássica do próprio Steve Jobs, que tem na biografia dele, e ele falava em vida muito isso. Que você tem que poder saber entregar para o cliente aquilo que ele gostaria de receber, mesmo que ele não saiba o que é. Você tem que oferecer isso para ele. Mas quanto mais você compreende o seu avatar, o que é o seu cliente ideal, quanto mais você conhece esse pormenor, mais fácil você fácil é de você acertar, né? Então, se você se aprofunda e você tem um cliente, sei lá, um cliente popular, você não vai levar ele para um restaurante onde vai ter guardanapo de pano, onde ele vai ter vários talheres na mesa. Muito bom, muito bom. Ele vai querer o quê? Putz, uma experiência legal. Putz, é um churrascão legal, com som legal, com a galera. Para ele curtir aquele ambiente dele. Aquilo é que vai encantar, aquilo que tem valor para ele. Agora, você tem que se adequar exatamente a esse cliente. Você tem que construir essa percepção de valor sob a ótica de quem está consumindo de você. Quem que é teu cliente? Balenciaga, né? Então, na hora que a Balenciaga... Bom, você já mandar a Balenciaga assim, ó.
Cara, eles pegam e lançam aquele tênis. Eu acho que vocês devem ter visto. Se não, por favor, na edição aqui, mostrem o tênis aqui. Esse tênis que o mundo inteiro virou e falou assim, gente, que negócio horroroso. Sensacional. Né? E aí, sensacional. Que negócio horroroso. Putz, esse é o luxo do lixo. Muito bom, cara. Né? Muito bom. Nos anos 80, lá tinha aquele carnavalesco, o Joãozinho Tento, que falava que, né, quem gosta de luxo o popular, é o povão, e quem gosta de pobreza é intelectual. Gente, peraí. Então, na hora que a Balenciaga traz esse tipo de produto para o mercado, o que ela está querendo dizer com isso? Ela está falando sobre exclusividade. Porque é para poucos. Como é para poucos que vão ter coragem, que vão ter a disposição de pagar aquela grana por aquele produto, ela está mostrando que ela faz parte de um público muito pequeno, que é exclusivo e aquilo que ele quer mostrar para todo mundo. Não é para você, mero mortal, que vai lá na 25 de março, comprar. Então, é por isso que eles chegam ao ponto de criar um produto que seja tão controverso que ele passa a ser exclusivo. Então, mas aí, você está falando de produtos. A gente está falando de produtos aqui que tem um consumo, tem um giro, mas William, isso tudo está voltado dentro de uma geração de valor, né? Obviamente. Sim. O que a gente está... É o foco central do nosso bate-bola aqui. Mas essa geração de valor é por conta de exclusividade. Você tá... Percepção. Exato. Você está gerando essa percepção de exclusividade tanto para a marca quanto para o cliente que está usando aquilo ali. Então, mas o que eu estou querendo trazer para a nossa discussão aqui, e que eu queria provocar você nesse sentido, legal, a gente está falando de um produto específico, mas como é que você vai gerar valor no longo prazo? Como é que a gente consegue perceber que uma marca pode acabar fazendo valor no longo prazo e não só no curto prazo no consumo de um produto? Cara, animal. Nós temos hoje os nossos produtos, a cadeia, nosso ecossistema, que a gente procura dentro das nossas diretorias, junto com os nossos parceiros, não só parceiros voltados para negócio diretamente, mas também aqueles que acabam de alguma forma contribuindo para que a gente possa ter um melhor equity gerado na ponta. Tá? Legal. Como que a gente percebe isso no nosso dia a dia? A gente faz inúmeros bate-bola, conversa com a equipe, o pessoal fala, poxa, eu tenho uma sugestão, eu tenho isso. E aí até estava fazendo uma pesquisa, estava dando uma olhada num conteúdo e achei um conteúdo animal que estava falando recente sobre a Tesla, né? E aí a Tesla falando sobre valor de longo prazo. E aí agora saiu recente um material, um conteúdo que fala que a Tesla ela é a dona do posto. Né? E eu achei... A dona do posto? A dona do posto. Mas como assim, William? Carro elétrico? Eu achei isso fantástico. Por quê? O que a Tesla fez? Ela começou a colocar as estações de carregamento, né, nos Estados Unidos e toda a parte do mundo, e ela fez muito parecido com a Apple. Ela pegou esse carregador e criou um carregador exclusivo dela, que tem um carregamento muito rápido, ele faz uma carga para até 300 km em 15 minutos, então um negócio animal, assim, animal. E aí, o que ele está fazendo agora? Ele está colocando para os outros carros elétricos que estão aparecendo. Então, por exemplo, o carro da Ford, carro da General Motors, e aí eles estão sendo meio que obrigados a ter que utilizar esse posto. Então, o LTV dos caras é animal, Gustavo. Porque no longo prazo ele está gerando o seguinte: eu estou vendendo meu carro, além de vender o carro, eu estou fornecendo os postos de abastecimento e que podem servir para outros carros. Então ele deixou de vender só carro e está monetizando na outra ponta, que é com energia também. Então, quer dizer, o cara conseguiu criar e pensar num ecossistema de geração de valor que é surpreendente. Porque não é simplesmente só pegar e ir lá e falar assim, olha, toma um carro, como eram as montadoras, que depois você ia lá fazer uma revisão, uma troca de óleo e algumas outras pontual questões, ali, que inclusive continua até hoje, se você for analisar. Sim. Né? Mas dentro desse formato novo, isso é incrível, cara. Porque o cara simplesmente, ele chega, né? Ele vai lá e fala assim para você, eu tô te fornecendo o carro, mas também tô te fornecendo uma rede de abastecimento. E aí o cara que compra o carro do outro lado fala assim, poxa, eu tô comprando um carro aqui que é da outra marca,
Mas eu também posso abastecer nesse posto. Então quer dizer que você está falando de uma geração de valor, que não é só do produto, mas o que você está colocando para mim aqui e para o pessoal que está assistindo é que é uma geração de valor que não é só pela percepção. Não é só pela imagem. Putz, eu amo a Tesla, o carro animal, eu amo Elon Musk. Não é isso. A Apple tem lá os devotos do Steve Jobs e tem o eu amo Elon Musk. Não é por aí. Mas não é só o valor agregado no produto, mas está falando que agregar valor, gerar valor, também é para uma cadeia e você pode controlar isso. Sustentação de longo prazo, exatamente, cara. Então, o que você está falando é que valor é uma questão também de se relacionar com o teu cliente. Sim. Valor também é uma questão de você poder trazer isso para o dia a dia daquilo que você está convivendo com esse cliente, dele poder ter várias interações contigo ali, com a marca, gerando receita, do jeito que você está falando, quer dizer, eu vou lá, vou abastecer o meu carro elétrico. E não só isso, Gustavo, porque assim, e segura nesse ponto porque é importante. A Tesla, ela não é só abastecimento, também ela lança aplicativos que são pontos que você pode comprar para colocar no teu carro elétrico. Olha só, como se fosse não só um carro, mas ele fosse um smartphone também, que você vai abaixando apps ali e você pode você vai agregando? Ir personalizando o teu carro, exatamente. Puta que animal. Personalização que gera um valor absurdo para a Tesla e que faz você olhar para o mercado falando assim, cara, o que estão me oferecendo de veículos por aí? Então a percepção de geração de valor, cara, que eles estão gerando no longo prazo é absurda. Então você não vai ter um esforço de venda para você vender uma vez só. Não. Você não vai ter, porque a monetização deles vai acontecer o tempo todo. Então você vai poder personalizar teu carro, você vai poder abastecer teu carro, você vai ter vários postos de abastecimento e o cara consegue fazer todo esse ecossistema funcionando. E cara, isso ele vem de encontro com uma coisa incrível, porque todo mundo vai tentar copiar. Eu ia falar, porque aí isso obriga todo mundo a ter que se enquadrar. Vai se enquadrar ou vão fazer cópia. Então, e aí a cópia é a melhor forma de aplauso. Cópia é um elogio. Tem um filme que vocês podem assistir aí, que está na Amazon, que é sobre a história da Gucci, né? Que num determinado pedaço do filme tem lá uma parte que o personagem lá, que é o Al Pacino, chega e começa a falar que a cópia é legal, porque chega lá a Lady Gaga, que chega e fala assim, que absurdo, tem aqui um monte de falsificação, que coisa horrível. Ele, não, peraí, quanto mais o pessoal copiar, mais isso significa que as pessoas veem valor naquilo que você está oferecendo. Exatamente. Então, se você tem aquele cara, aquela pessoa que copia tudo o que você faz. A gente tem vários cases aí, né? Que fica no seu calcanhar copiando exatamente cada passo que você dá. Olha, deixa eu cada passo que você dá, segura nesse parênteses aí. Galera, o nosso ecossistema, nossas agências, de alguma forma, a gente sofre isso todo dia. E falo, tá? Não é somente com produção de material. Tem gente aí que leva mão de obra. E não é pouco, viu? E não é pouco. Então, quanto mais ele te atrapalhar, quanto mais ele for atrás de você, exatamente. Parabéns. Isso significa que você está tendo sucesso na geração de valor para o seu negócio. E você entende que ele não tem uma posição de vanguarda. Exato. Porque ele está sempre dentro daquele, do que a gente chama de copycat. Quantas vezes você já foi no supermercado e achou que você tinha comprado uma marca líder, sei lá, um Veja, e aí você levou para casa e você percebeu que aquele produto que você levou não era bem o que você estava imaginando. Ele é igualzinho. Você bate o olho na prateleira, puta, é igual. Só que não. Então Gustavo, né? Deixa eu só pegar um gancho nessa posição. Eu acho que animal, porque assim, esses dias eu tava zapeando no meu LinkedIn e eu vi um vídeo de um pessoal, uma galera aí que colocou, e cara, eu olhei pro vídeo,
olhei de novo. Ai, meu Deus do céu. E aí? Eu falei assim, isso daqui é uma réplica daquilo que nós fizemos. Só tem um detalhe. Ai, que medo. Só tem um vendo? detalhe. Tem um detalhe porque, assim, esse material, cara, nós fizemos há 2 anos atrás. E para nós já está batido há muito tempo. Nós fizemos ele, logicamente investimos um tempo, uma dedicação, mas ficou muito bom em linhas de conteúdo, roteiro, né? Foi um áudio muito bem colocado. A criação trabalhou pesado nesse material, né? Eu lembro que você também, a gente investiu horas fazendo com que o negócio parasse de pé de forma conceitual. E o que é mais legal, cara? Depois eu vi inúmeras cópias. Isso significa que a gente está criando conceito. Exato. Isso a gente está criando valor para nossa marca de tal forma que um outro vai lá e vai querer. Eu amo tanto que eu quero para mim, né? E segura essa, porque nós vamos lançar mais 2 vídeos esse segundo semestre agora. Galera, vem coisa aí sensacional, coisa de cinema. Gustavo estava desenhando o material, Lincoln, que aqui está com a gente, que é a pessoa que a gente tem que agradecer muito por esse negócio acontecer, viu? Porque é um cara que é sensacional para fazer a coisa parar de pé. Você vê que ele me bota na fogueira, né? Ele grava aqui e me bota na fogueira depois. Ele gera o equity e aí depois eu tenho que corresponder. Então vamos lá. Compromisso assumido aqui, tá gravado. Tendência, né? Galera, tendência. Vídeo de tendência para quem tá aí do ladinho, copiar. Olha só. Fiquem à vontade em copiar. A gente não ficamos com inveja. Não, mas é muito legal quando você vira case. Quando você vira case, você vira referência para alguém daquilo que você faz. Gustavo, ontem eu tava num compromisso em São Paulo de manhã, numa empresa, e foi muito engraçado, cara, porque o pessoal batendo papo, trocando uma ideia, falando inúmeras questões sobre geração de valor, inclusive, né? E quando a gente estava falando sobre geração de valor, o cara falou, pô, eu preciso vender mais para o meu cliente, William. Eu preciso colocar a tecnologia numa ponta, vender mais e, cara, aquela história que a gente sempre sabe. E aí, o que aconteceu? Eu peguei e falei assim, olha, eu vou mostrar para vocês aqui alguns cases que nós temos para facilitar e para que fique um negócio mais dinâmico também, até porque a gente estava num papo já longo e traçando uma rota que não estava tão satisfatória. Aí o que aconteceu? Eu peguei e falei, ó, dá uma olhada nesse case que nós fizemos. Aí foi muito engraçado porque um dos gerentes que estava da empresa, ele falou assim, ó, me desculpe, eu vou levantar, eu estou envergonhado com o que eu recebi até hoje. Aí eu peguei e falei assim... Sério? Mas esse aqui não é nem o meu melhor conteúdo que eu tenho para te apresentar ainda. Então a gente entendeu que criar assinatura em conteúdo hoje é fundamental para que a gente gere esse valor. A nossa preocupação sempre está em fazer com que o nosso parceiro ali na ponta, independente ele, se é um colaborador, se é um cliente, se é um fornecedor, ele participe esse ecossistema de equity, onde a gente fala assim, calma que eu vou levar junto. E nós temos essa preocupação. A gente coloca lá em cima, num primeiro encontro. Como é que o Lincoln falou na nossa reunião? Eu acho que dá pra gente pautar aqui. Encantar. Encantar. Ele falou encantar. Sustentar. Colher. E multiplicar. E multiplicar nada mais é do que o nosso conceito de onde toca, multiplica. Exatamente. Então, Gustavo, olha só que animal. Você queria colocar mais um ponto importante? Porque na hora que você cria cases, na hora que você cria referência, não só você tem as cópias, como a gente está falando aqui, mas isso passa a estabelecer uma outra forma de você se relacionar com as pessoas, seja a comunidade, com o teu cliente, com o público interno. Você transforma a empresa como um todo. E eu tenho um gatilho sobre isso. Gatilho animal. Ele me pega de surpresa. Que faz com que, gerando valor, você se torne a prova de crise. Presta atenção.
Gustavo, mas como a gente está falando aqui de uma geração de valor estratégica, tá? E eu vejo que isso é fundamental para que quem estiver assistindo entenda do que nós estamos falando, tá? Eu queria contar um case muito bacana que aconteceu comigo, né? Na verdade, que eu acredito que esse case ele ficou muito marcado para mim. Antes mesmo da gente concentrar a nossa participação de negócios, né? Um dia eu peguei um jornal e foi muito bacana porque jornal. Você vai lembrar da história. Claro que eu abri o jornal e era um jornal aqui da região, galera, um negócio muito bacana. E olhei, falei assim, porra, meu, que bacana isso aqui. E era uma folha em branco na capa do jornal. Cara, aí logicamente que eu não sei, galera, mas na hora aquilo impactou, porque eu falei assim, meu, quem pensou nesse negócio pensou muito bem, honestamente. E aí, o que foi legal? Logo depois apareceu na TV. Aí eu lembro que eu tava, né, assistindo e aí de repente apareceu aquele tic-tac, 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 tic-tac. Eu falei, cara, que incrível. E aí ele faz a chamada para aquele comercial que tinha uma folha em branco num jornal e uma folha em branco com tic-tac que te deixava ansioso na TV. Cara, isso é animal, porque inclusive, olha só, eu trouxe para nossa, eu tô deixando você falar, para nossa conversa. Olha aqui, galera, foi isso daqui que aconteceu, tá? Depois o pessoal aqui dá os créditos para nós, a gente. Tá. Esse case foi um case. E esse case de jornal, mas apareceu na TV também. Eu acredito que depois o pessoal consiga puxar o link para que assista ou coloca no corte. Se é difícil para você ficar sem informação por alguns segundos, imagina o que é para uma criança ou jovem com câncer ficar sem o GAC para o resto da vida. E cara, é sobre isso que eu queria falar um pouco, sobre essa geração de valor. Com uma folha em branco, né? Com uma folha em branco. E eu vejo que talvez tenha sido um dos projetos que mais me chamou a atenção. E aí, depois nos encontramos alguns anos e eu peguei e falei assim, cara, eu achei animal. Você falou assim... Fui eu que fiz. Fui eu sozinho, que fiz. Mas foi... Galera, eu pirei. Eu falei, não acredito. Porque assim, eu achei incrível, até devido à responsabilidade da campanha, que foi animal. E aí eu queria que o Gustavo contasse um pouquinho mais sobre este case, que para mim foi assim um tópico que ficou marcado como geração de valor. Gente, fui pego no contrapé total aqui. Bom, vamos lá, William. Essa você pegou de jeito, né? Porque esse é um case do GAC que eu participei desse case, eu criei. Pode dar os créditos se quiser, viu, Gustavo? Se quiser, tá? Eu criei com o time, com o Thiago, com o Raul. Lincoln participava Lincoln participou desse case, todo mundo que estava na agência naquela época. Foi antes da gente ter negócios e a gente fez para o GAC. Então, a gente foi chamado para o GAC, Grupo de Assistência a Crianças com Câncer daqui da região do Vale do Paraíba, e que a situação do hospital é que é um hospital de crianças com câncer que, por conta de uma dívida de R$2 milhões, ia fechar. E aí a gente perguntou assim, como é que a sociedade pode ajudar? A gente precisa de grana, a gente precisa zerar isso, a gente precisa virar o jogo, senão isso aqui vai desandar. Então,
essas crianças atendidas são crianças de mais de 40 cidades, iam ficar sem tratamento para o câncer. E a gente tinha que dar um choque. Tinha que dar um choque na sociedade. E a gente queria fazer, e foi o que a gente fez na sequência, chamar a atenção de autoridades, da sociedade, das empresas para poderem ajudar. Então a gente falou assim, bom, então... Primeira coisa, eu liguei pro Vale e falei assim, olha, eu quero fazer uma ação de impacto. Peguei a ideia que a gente tinha feito e a gente viabilizou, falou assim, hoje o Jornal Vale não vai ter a primeira página. Ele vai ter uma página em branco em protesto à condição de o hospital fechar. E a gente conseguiu a TV, a gente começou pela Band, depois foi a Vanguarda, e nós conseguimos nada mais, nada menos do que 60 reuniões. A gente conseguiu... Isso é geração de valor. Muita mídia espontânea. A gente conseguiu mídia espontânea nacional. Sensacional. E a gente lançou um plano em sequência disso de apoio por meio da pessoa jurídica, porque até então o GAC só tinha apoio da pessoa física, que dava ali 5, 10, 20 reais. E diferente de uma empresa que pode chegar e pode vir colaborar com o hospital com muito mais. Então a gente conseguiu fechar aquele ano com um superávit de 400 mil reais. Superou a dívida, ainda fechou o ano no azul. Incrível, Gustavo. Então, assim, foi um negócio que assim, você trouxe aqui, arrepia, porque foi uma coisa que, assim, uma coisa gerar valor para uma questão que traz só um resultado financeiro. Mas aqui não teve apenas o resultado financeiro. A gente conseguiu ajudar a salvar vidas. E, cara, isso não tem preço. Se tem algo de geração de valor, e me chama a atenção aqui, emociona você trazer isso, porque é um case que a gente conta com emoção, das coisas que eu mais me orgulho na carreira de ter feito, animal, cara. Muito bom. Puta, parabéns. Muito legal você ter trazido isso. Eu puxei porque, assim, nós temos inúmeras caixas, galera, no nosso escritório, sobre material estruturado para várias empresas. Tá? De referência de coisas, de questões que já foram lançadas. E assim, esse é um dos projetos que eu mais acredito. O que eu acredito que está ali no primeiro da fila, tem uns que também disputam essa posição, mas esse ele ganha um quesito a mais, né? Exatamente, porque é o que envolve. E aí eu falo, geração de valor não é simplesmente você preparar somente uma empresa para ter um mega sucesso financeiro, mas é também você ajudar a salvar vidas. Olha que sensacional isso. Tá? E na hora que você fortalece a imagem do GAC, isso aqui tem 10 anos mais ou menos, na hora que você fortalece essa imagem do GAC, você fortalece essa relação com a sociedade, pode vir crise, que está lá e o GAC tem condição de poder, por meio disso que foi construído de valor, conquistar de novo a atenção da sociedade, se relacionar e fazer dentro daquilo que ele já tem de patrimônio. Isso aqui é um patrimônio que está lá construído e ele pode resistir, como você chamou aqui, resistir a qualquer crise. Então, dele conseguir ter condição de, por meio de um trabalho de geração de valor, poder se sustentar e poder lutar por objetivos de longo prazo. E quando a gente fala sobre prova, né, dessa questão de criar empresas resilientes, empresas à prova de crise, é onde a gente começa um pouquinho a virar já essa linha da nossa estratégia dos próximos episódios. Então, assim, o que eu vejo, Gustavo, dentro desse mapa de geração de valor? Eu sempre falo o seguinte, tá? Retenção e ticket alto. Isso é a maior comprovação de que uma empresa gera valor para o mercado. Então você está falando que o indicador para você medir isso de fato, como é que você pega no concreto? Sim, como é o concreto de geração de valor, ele está muito relacionado a isso. Na retenção, no LTV? Exatamente. Aonde foi que nós citamos alguns cases aqui, mas também olhando um pouco para questões que geram impacto não somente financeiro, mas na vida das pessoas, cara.
E eu falo, isso é sensacional, galera. Gerar valor é você ajudar pessoas, ajudar a empresa a se transformar. Isso que você fez aqui, isso que você faz no dia a dia. Por isso que o conteúdo desse episódio era geração de valor. Na verdade, a gente vai fechar aqui o episódio falando exatamente da nossa capacidade não apenas de fazer com que essa geração de valor aconteça, como a gente poder medir isso, no que isso está contribuindo para o negócio. Seja no branding, seja numa ação, seja numa ação de relacionamento, na forma com que você atende cliente, na forma com que você realiza a sua entrega, na agilidade que você coloca. Estou pensando aqui em coisas do que a gente colocou, mas que estruturam e fazem com que um negócio possa sobreviver e estar num patamar acima dessa sobrevivência, que é poder cobrar mais, poder ter uma visão mais a longo prazo, do que o cliente vai investindo ali dentro desse ciclo de vida do cliente ali por anos, enfim, dentro disso. Né? Legal, Gustavo. Estamos indo já para o... olhando a curva ali da última reta, né? a última curva aqui. Então, cara, primeiro que eu queria te agradecer por você ter trazido esse case aqui, por você ter eternizado aqui, gravado, não ter só me colocado na fogueira, tá? Aqui, lembrando, Gustavo, o canal é excelênciabilidade. Vamos trazer aquilo que de fato tem excelência. Fácil falar, né? É fácil falar, mas na hora que você traz isso aqui, é uma coisa que a gente tem muito trabalho, muito carinho e que a gente faz no dia a dia para a nossa carteira e para os nossos negócios também. Quando eu falo em fácil falar, parece tudo muito simples quando chega numa folha em branco. Pô, dá um trabalho. E aí tem um trabalho que é um trabalho de bastidor, uma construção, muita conversa. Sabe, é um trabalho duro, muita gente envolvida, são culturas colocadas dia a dia à prova, e aí é onde a gente começa a transformar aquilo que muitas vezes é um documento em branco em valor agregado para o cliente. Willis, se a gente continuar falando aqui, a gente já continua o terceiro episódio. Não pode. A gente já fala aqui de resiliência, a gente já começa a falar aqui de resistir à crise. Então, a gente queria fazer um convite aqui para você já ficar ligado no nosso canal, para você ficar atento aqui na hora que a gente for soltar o nosso terceiro episódio, que vai falar exatamente sobre empresas à prova de crise. William, o que você queria deixar de recado final para a galera aí também? Galera, não perde esse episódio. Vá até o final. Veja, tem pontos sensíveis que são fundamentais para o teu negócio. Tem matéria aqui que tem muito nego aí vendendo o negócio por preço altíssimo no mercado. A gente está entregando conteúdo gratuito. Justamente porque nós entendemos que transformação nasce de dentro, onde nós conseguimos colocar isso em prática. Muita gente colocando conteúdo que eu olho assim, eu falo, cara, honestamente, nós temos um time de excelentes que entregam muitas vezes até 10 vezes mais do que isso. Eu acompanho no dia a dia muito conteúdo que tem por aí, galera, e a Midax vem surpreendendo cada vez mais. Tá? Então, olhando para a geração de valor, nós temos aqui um cara que é sensacional nisso. Eu acompanho reuniões com esse cara, eu tenho o prazer de tê-lo como meu sócio, um cara que ele ensina a todo mundo diariamente sobre o que é gerar valor, gerar conteúdo de valor. Às vezes é sensível a um ponto que a gente fala assim, cara, como que eu não imaginei que isso poderia fazer toda a diferença nesse negócio. É fácil falar, Gustavo, mas olha, para colocar de pé esse negócio, tem que ser um mago do negócio mesmo, não adianta. Desse jeito não vai ficar fácil falar, vai ser fácil chorar, ele vai querer arrancar lágrima aqui, né? Vou acabar o episódio para a gente poder pegar e já seguir, senão daqui a pouco eu vou precisar de lenço aqui, meu, para, ô louco. Então, cara, queria te agradecer
demais, demais mesmo. Eu não tinha ideia que você ia trazer isso aqui. Vem muita coisa boa pela frente aí, Gustavo. Muita coisa boa. Nós vamos contar muito mais surpresas e histórias também. Isso é interessante. Joia. Queria agradecer você aqui de novo, William. Queria agradecer você também aí da nossa audiência, aqui do canal Excelência e Habilidade e do Fácil Falar. Esse foi nosso segundo episódio. William, obrigado. Valeu. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, obrigado.